Bom, outro requisito da falência é a legitimidade. Bom, aluno de administração, legitimidade é a aptidão que o indivíduo possui para pleitear causas em juízo, tá? Então, legitimação é a aptidão que aquele que deseja entrar em juízo para recorrer a um direito que lhe assiste. Então, ao processo de falência, quem é legitimado? Bom, a legitimação, ela divide-se em sujeito ativo e sujeito passivo, tá? Sujeito ativo é aquele que propõe a ação, aquele que dá início a um processo. E o sujeito passivo, aquele no qual é citado para corresponder ao que está sendo pedido, para dizer se sim, ele tem culpa ou não, ele não arcou com a obrigação em razão de fatores alheios à sua vontade. Ao processo de falência, o sujeito ativo é aquela pessoa que pode pedir falência. Então, sujeito ativo para a falência, quem é? O próprio empresário ou sociedade empresária pode pedir a sua falência, assim como os credores poderão pedir a falência. Em outras palavras, tanto a pessoa jurídica quanto a pessoa física poderá pedir falência em juízo. Ao sujeito passivo, não. Ao sujeito passivo, só será aquele no qual a falência recairá. Então, este é o empresário ou sociedade empresária, que recairá o processo, o ônus falimentar. Correto? Bom, as hipóteses de falência são 3, tá? Então, as hipóteses para que seja decretada a falência são 3. A primeira, impontualidade injustificada. Vejamos, na unidade 5, falamos de crédito, falamos de obrigações. Então, o que é essa impontualidade justificada? São o descumprimento deste crédito, ok? Então, foi aprazado uma data a realizar a obrigação. O devedor não realizou. O empresário, a sociedade empresária, não cumpriu com esta obrigação. Justificou? Não. Pois bem, então não houve motivos dele não ter cumprido na data em que foi estipulada essa obrigação. Poderá, então, ser motivo de decretação da falência. Segundo, execução frustrada. Bom, a execução frustrada é o processo pelo qual o crédito já foi descumprido e aquele que tinha o direito de receber recorreu ao Estado juiz para garantir esse cumprimento, tá certo? No entanto, este Estado juiz, no momento em que afirmou que deveria ser satisfeito este crédito, não foi possível, já que o devedor não possuía mais valores para cumprir com o satisfeito. Também é uma hipótese da decretação da falência. E último, atos de falência ou atos suspeitos. Atos de falência são aqueles considerados em razão da necessidade do devedor, do empresário ou da sociedade empresária em se desfazer da sua empresa. Por isso eles são considerados suspeitos. Então, há um descumprimento, sim, do crédito, das obrigações, mas pela vontade do próprio empresário, a fim de realmente se desfazer daquela empresa, tá? Então, 3 são as formas, são as hipóteses de decretação da falência. A primeira, impontualidade justificada. A segunda, execução frustrada. E a terceira, os atos próprios de falência. Bom, após a reunião dos bens
patrimônio desta empresa, o administrador judicial habilitará ou reservará que credores assim sejam listados para identificar o que lhes cabe a receber desta empresa que está em processo de falência. Bom, essa habilitação de credores, ela respeita uma ordem, respeitará uma ordem prevista na legislação, a Lei 11.101 de 2005. Então vejam, essa lei predispõe quais serão os credores a receber primeiro. Então, é realizada a habilitação, que esta habilitação deve cumprir a um quadro geral de credores. E assim, após o pagamento destes credores, será encerrado o processo de falência. Bom, há uma hipótese de que a empresa passe por uma situação difícil e esta situação difícil ainda não acarreta uma falência. Mas o empresário, a sociedade empresária, desejam recuperar as atividades empresariais. Então, essa possibilidade recebe o nome de recuperação da empresa. Recuperação da empresa nada mais é do que a oportunidade que o empresário, a sociedade empresária, possui em razão de um desequilíbrio financeiro. Possui importância social, pois gera empregos, garante os empregos. Então, essa recuperação da empresa é uma possibilidade que a sociedade empresária ou o empresário possui para dar continuidade às atividades, por mais que esteja passando por um período de desequilíbrio. Bom, ela poderá ser dividida em recuperação judicial e extrajudicial. A recuperação judicial é aquela na qual o empresário ou a sociedade empresária, através da empresa, requererá em juízo, através do Estado juiz, para que este determine que a empresa passará por uma fase de recuperação judicial. Bom, a empresa, ao requerer ao judiciário, ela terá que apresentar um plano, uma proposta para que o juiz assim aceite. Só que o juiz, antes de aceitar, deverá chamar os credores para assim também identificar que a empresa está passando por um desequilíbrio e mostrar o plano pelo qual a empresa pretende voltar às suas atividades normais, tá? A recuperação judicial sempre será através de um pleito ao Estado juiz para que este determine que ela passe por essa fase de recuperação. Na extrajudicial, poderá a empresa, em consonância, em acordo com os credores, apresentar também propostas, mas essas propostas já serão formalizadas e unicamente serão apresentadas ao juiz para que este homologue este acordo. Então, a recuperação extrajudicial nada mais é do que a reunião entre a empresa e os seus credores. A empresa identifica a situação de desequilíbrio e os credores concordam com o plano que ela apresenta. No momento em que ambos entrarem em um acordo e formalizarem esse acordo então pode ser homologado em juízo. Só falando da recuperação da empresa, esta tanto judicial quanto extrajudicial, será determinado um prazo para que ela assim consiga voltar às suas atividades normais. Então,
aqui encerramos a unidade 6. Qualquer dúvida, aluno, por favor, entre em contato. Bons estudos e até breve.